Boa noite, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibus, do canal Siqueton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 desse canal e que rezem por mim, porque essa semana eu estou um pouco apreensivo por causa de um exame que farei quinta-feira. Agradeço de antemão a todos pelas orações, certo? Bem, seguinte. Faleceu há 2 dias atrás o Ziraldo. E há duas facetas no Ziraldo. Em primeiro lugar, quadrinista político. O Ziraldo foi um dos fundadores do maior semanário da imprensa nanica de esquerda durante a ditadura militar, que foi o Pasquim, certo? O Pasquim teve um papel central na formação da esquerda atual. Papai colecionava. Ele era fácil de seguir em praticamente qualquer lugar do Brasil. Você o conseguia facilmente em cidade de médio porte do interior do Brasil. O que mostra, assim, o nível da repressão da ditadura militar brasileira. Porque era mais fácil você conseguir uma cópia do Pasquim do que conseguir uma cópia de quase qualquer jornal ou revista. Seria muito mais fácil você conseguir no interior do Ceará uma cópia do Pasquim do que uma cópia da Folha de São Paulo. Certo? Muito mais fácil. E nisso aí o Ziraldo teve um papel proeminente na formação da esquerda brasileira atual. Embora o teor da esquerda brasileira que se vê nos quadrinhos políticos do Ziraldo é uma esquerda brasileira muito diferente da atual. A começar por ser uma esquerda tremendamente antiburocrática. Você sempre tinha frases como: o Brasil é o campeão de inauguração e o lanterna de manutenção, nos termos do Ziraldo. Essa é uma frase do Ziraldo, né? Contra os elefantes brancos, contra as empreiteiras, contra os funcionários públicos, né? Isso aí é algo que é muito distante do que se tornou a esquerda hoje. Os quadrinhos do Ziraldo na época também eram politicamente incorretos, né? Era uma esquerda politicamente incorreta, uma esquerda masculina, muito diferente da esquerda feminina dos anos 2010 e 2020, né? Entretanto, eu devo ressaltar, aqui, eu não quero vilipendiar aqui a memória do Ziraldo, que depois do giro burocrático do projeto de esquerda, que foi consolidado em torno do PT, certo? Ao contrário de outros nomes do Pasquim e da imprensa nanica de esquerda da época, o Ziraldo tornou-se um apoiador em proteste do novo projeto. Ao contrário, por exemplo, de Paulo Francis, de Milor Fernandes, ou de Carlos Heitor Coni, de outros colaboradores do Pasquim, né? Mas o Ziraldo foi um apoiador em conteste, certo? Nada vacilante do projeto de esquerda burocrático criado pelo PT, certo? Diga-se de passagem, até o fim. Houve aí alguma inconsistência? Bem, toda a esquerda brasileira tornou-se com o tempo algo inconsistente. Agora, o trabalho do Ziraldo foi algo que muitos cartunistas tentaram imitar,
tentaram emular e levar pau. Porque nenhum tinha o gênio do Ziraldo. Ao fazer isso, nem do Jaguar, que era outro cartunista do Pasquim. Certo? Laerte, por exemplo, é uma cópia ruim do Ziraldo. O Glauco, que faleceu, é uma cópia ruim também do Ziraldo. Né? Você tem muitas cópias ruins do Ziraldo. Essa geração que se seguiu ao Ziraldo, esses cartunistas de esquerda, boomers, estão abaixo do nível da crítica. E os cartunistas bons que surgiram na geração boomer eram exatamente. Não só boomers, na geração. Os cartunistas boomers já não são tão bons assim. Mas os cartunistas bons que apareceram concomitantemente ao Ziraldo depois são, na verdade, cartunistas que tentam fazer algo que o Ziraldo também fez muito bem na Turma do Pererê e no Menino Maluquinho, que é o quê? Fazer uma transposição do imaginário brasileiro e do folclore brasileiro para os quadrinhos. E o imaginário infantil e o folclore infantil. Grande parte. Mas que nem por isso era menos universal. E, de fato, uma criança podia encontrar ali janelas para o tempo e o espaço. Certo? É o caso do Maurício de Souza, é o caso do Renato Canini, Interalia, né? Porque teve vários outros quadrinistas, o Zé Carioca, que foram muito bons na equipe da editora Abril. O Ciraldo também esteve nessa clave. Em obras como a Turma do Pererê, em obras como o Menino Maluquinho. Então, o Ziraldo ele era uma figura que oscilava entre dois polos. Você havia uma tensão entre dois polos aí. Porque, ao mesmo tempo, o Ziraldo era um cartunista político, engajado e filiado a um projeto de esquerda, e o Ziraldo também era um cartunista do folclore infantil, da experiência infantil e do imaginário brasileiro, mais especificamente do imaginário da criança brasileira. E eu devo dizer que quanto mais ele, primeiro polo, se aproximava do segundo, mais havia valor aí no primeiro polo. Quanto mais desinteressada, quanto mais pueril era a obra do Ziraldo enquanto cartunista político, melhor ele era. Certo? Isso aí. Por exemplo, né? Muito do cartoon político do Ziraldo girava em torno da experiência que ele teve na saída de Caratinga. Essa experiência dele de Viator. Certo? Por isso que você pode dizer que o elemento central da obra do Ziraldo é aquilo que no alemão tem um termo que, na verdade, vale só para romance, que é o Bildungsroman, né? Mas que no inglês você tem um termo melhor, que é Coming of Age Story, né? Em regra, personagem do Ziraldo, seja o personagem político, seja o personagem infantil, é alguém que se encontra viator no meio de um processo de chegada à idade adulta em um país hostil e dominado por uma burocracia. O problema é que, em um certo momento, depois de idoso, né,
o artista começou a servir a essa burocracia. É triste. É um desfecho triste para um artista tremendamente alegre. Mas vá em paz, Iraldo. O pai te adorava. Requiem aeternam Domine, et lux perpetua lucia Dei. Um forte abraço a todos e até logo.